A paz do Senhor para todos. Estamos aqui diretamente do jornal Folha de Sião, na congregação da Assembleia de Deus Monte Sião, setor 22, com nossa irmã Cássia e nosso irmão Jean, onde nossa irmã Cássia vai contar um pouco do testemunho que Deus fez na vida dela, e o nosso irmão Jean com a saudação, a palavra de Deus. Tudo bom, irmã Cássia? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmã Cássia, por favor, a senhora poderia contar um pouquinho do seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, como foi que Ele transformou, as maravilhas que Ele fez na sua vida? A paz do Senhor para todos. Eu aceitei, aliás, não foi eu que fui aceitar Jesus, foi Jesus que me levou, né? Então, assim, começou, antes de aceitar Jesus, eu vivia na vida atribulada, meu esposo, começando dentro de casa, né? Entre família, porque minha família era muito assim de carnaval, festas mundanas, e eu participava porque eu estava presente e tinha que caminhar com eles, mas nunca foi muito meu foco, não. Mas um certo dia, Deus colocou uma irmã no meu caminho. Eu orava muito a Deus, de joelho, da forma que eu fui ensinada, né? E ali Deus colocou uma irmã no meu caminho, falou do amor de Deus para mim. E aí, naquela pregação da palavra, foi abrir os meus olhos, que é como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade os libertará. E assim fui me libertando de algumas coisas que eu fazia que não eram do agrado do Senhor. Então, fui a primeira que aceitei Jesus. E depois que eu aceitei Jesus, cada dia mais Deus foi abrindo meus olhos, me ensinando como é que eu devia agir dentro da minha casa, no meio da minha família. E ali, no meio desse tempo, foi quando eu comecei a pregar o amor de Deus para minha família, né? Fui mostrando a minha mãe, a meus irmãos. E nesse meu tempo, a palavra de Deus foi abrindo os seus olhos. E fiquei orando. E um certo dia Deus foi salvando em um, né? Trazendo para a sua casa. E começando depois que eu aceitei Jesus, foi depois de mim para a minha irmã, né? A minha irmã, ela estava com um casamento muito atribulado e estava se acabando na bebida. E ali eu comecei a pregar o amor de Deus para ela. Deus abriu meus olhos, como eu falei. E assim ela foi ouvindo, fui chamando ela para a igreja. E assim, mais para frente, ela aceitou Jesus. Deus começou a trabalhar já na vida dela, né? E depois que ela aceitou Jesus, foi mais uma força para mim em oração. Para a gente orar pela nossa família. E assim, Deus foi nos ajudando a cada dia mais. E assim, foi orando pelos nossos irmãos, pela nossa mãe. E hoje eu contemplo para a glória de Deus, todos na casa do Senhor, né? Mas foi Deus que fez. Antes de eu aceitar Jesus, eu, como eu acabei de dizer, vivia muito caminhando em festas, em farras. Deus livrou muito a minha vida da morte, como a minha família, né? A última vez foi que a gente estava se preparando para ir para o carnaval, que todo ano tinha festas de carnavais. Mas naquele dia, hoje eu sei que Deus naquele dia deu um grande livramento para mim, para toda a minha família dentro daquele carro. Como assim? Foi dessa forma. Minha mãe, ela sempre todo ano alugava uma casa de praia. Então, o ano anterior, eu senti no meu coração dizer assim, no próximo ano eu não venho mais para carnaval. Vou ficar em casa. Quem quiser vir, que venha. E ali, hoje eu entendo que foi o trabalho de Deus. Por quê? Exatamente. Hoje eu entendo que foi o trabalho de Deus. Por quê? Porque naquele dia, como eu não fui, um ano depois, como eu não fui, ninguém foi. E assim minha mãe não conhecia a verdade, se chateou muito comigo, mas Deus fez ela ver que Deus deu um grande livramento a nós todos, como eu morava ainda em Cidade Nova, eu vim aqui para o Planalto passar o dia na casa dela, e quando ela foi retornar no dia, que era o dia que a gente viajava, quando ela foi me deixar em casa, no caminho, na volta de casa, quando ela me deixou, e que vinha voltando, uma subida de uma ladeira, pela hora que a gente viajava, o carro se desviou para o lado do meu fio. E ali ninguém entendeu por que aconteceu aquilo ali, porque não estava em velocidade. E hoje eu digo, porque aquele dia era o dia que Deus estava dando livramento para todos nós, né? E hoje eu estou contemplando minha família toda na casa do Senhor. Orei muito pela minha mãe se embriagava, o inimigo fazia ela de gato sapato. Tive muitas tristezas, mas o Senhor sempre me deu força para me permanecer em oração e não desistir. Eu não desisti. Então, o testemunho é esse, que eu e minha casa servimos ao Senhor. É verdade, né? Porque o que adianta um cristão sair para evangelizar,
evangelizar em bairros, evangelizar em cidades, e sua família está indo para o inferno. Não é verdade? Na verdade, a gente tem que ganhar a nossa casa, primeiramente, não deixando de evangelizar, mas dando prioridade à nossa casa, para depois nós vamos pregar o evangelho a toda criatura. Irmã Cássia, depois de que a senhora aceitou Jesus, a senhora se arrepende de alguma coisa? De forma nenhuma. Isso aí jamais. De forma nenhuma. Hoje eu digo, eu sei o que é ter paz. Porque começando dentro da minha casa, né? Porque, como eu disse, eu fui a primeira que aceitei Jesus. Meu marido se embriagava, meu marido só tinha... Os olhos dele antigamente só eram para as amizades. Ele não tinha tempo para a família dele era para lá no caso. Se eu disser a você que a gente teve lazer no tempo que ele era todo mundo, a gente não tinha lazer de família, de marido, de mulher, de filhos. O foco dele, o inimigo, seja você na cabeça dele, o foco dele era bebida e amigos. Aquilo ali me causou muito sofrimento naquele tempo. Então, nesse meu tempo, eu orei também muito por ele, pedindo ajuda para Deus libertar ele desse vício da bebida, porque era o que estragava a vida dele, era o que levava ele se afundando no fundo do poço. Mas o Senhor me contemplou com essa bênção. Então, eu digo, jamais me arrependi, porque dentro da minha casa começou a ter paz, a partir do momento que ele aceitou Jesus, e hoje ele está servindo a Deus e tendo atenção a mim e a minha família, coisa que não tinha antes. Então, me arrependi jamais. E a salvação das minhas irmãs, da minha mãe e meu padrasto, né? Meu padrasto já fazia, ele tinha desde 12 anos que ele vivia na bebida. Então chegou um dia de Deus fazer na vida dele. Mas não foi a irmã Cássia que fez, quem fez foi o Senhor. Eu apenas fiz a minha parte de pregar a verdade, né? E assim eu falei para ele, ó, a palavra de Deus é que liberta, ele cura. E assim fui pregando o amor do Senhor para ele. Para a glória do nome do Senhor, estar servindo ao Senhor junto com minha mãe, né? Com essa grande libertação. E a alegria maior eu tive, uma satisfação tão grande, foi naquele dia que eles desceram as águas. Ali para mim foi uma felicidade enorme. Eu chorei de alegria, porque eu sei que foi, é como se eu estivesse sentindo assim, Deus me deu a vitória. Então, me arrepender jamais, isso não. Não vou dizer a você que a gente não passa depois, mesmo sendo cristão, tentamos ser cristão, né? Nossas falhas, nossos erros, nós passamos por luta, por prova, mas sempre vencendo. Permanecemos no caminho e vencendo a cada dia após o outro. O Senhor nos dá essa vitória, né? O negócio é não desistir. Eu tenho pedido muita força a Deus para não olhar para trás. Quando as coisas vêm a mim para me entristecer, ou então para me dar de cabeça baixa, eu olho para esse alvo, que é Jesus que fez na minha vida, na vida da minha família. E aí eu me ergo mais uma vez, que eu sei que é Ele que está me erguendo. Verdade, né? Hoje a irmã Cássia pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Com certeza a irmã Cássia renunciou muita coisa por Jesus Cristo, e isso ele se orgulha, tem o casamento preparado lá no céu. Agora tem outra pergunta para a senhora. Para aquelas pessoas, até as pessoas que não são evangélicas, que não confessam a mesma fé que a nossa, eu queria que a senhora se expressasse qual é a diferença de um cristão hoje na sociedade e um ímpio. Quando a senhora era do mundo, como a senhora era tratada, como a senhora tratava as pessoas e hoje. A diferença, quando eu era realmente buscava as coisas do mundo, a diferença do ímpio, das pessoas que não conhecem a verdade, a diferença é que eles fazem tudo o que vem na sua cabeça, sem temor, né? Até pensando que está fazendo certo. Era o meu caso de antes. Eu fazia muitas coisas sem temor. A minha era assim, se uma pessoa me fizesse raiva, eu fazia na mesma moeda. Hoje eu não faço mais isso, porque a palavra de Deus me libertou e me ensinou como é que eu devo agir. Não é fácil, né? Mas o Senhor, a gente quando olha para o alvo, Ele faz a gente vencer. E aí pedimos força a Deus para orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. Né? Isso é a palavra dele que nos ensina. Então eu tento fazer como ele me ensina, né? Mesmo com minhas falhas e meus erros. Mas eu pedindo perdão a Deus todos os dias pelos meus pecados e pedindo a Ele que me ajude para mim não olhar a fazer da forma que outros lá fazem, né? E não criticá-los também, porque um dia eu estava lá,
né? Um dia eu estava lá. E o Senhor foi que me resgatou. Porque eu era uma pessoa de festa, não era de bebida, mas era de festa, de carnaval, de grafite, tudo isso eu participei e gostava muito. Mas eu fui sincera com Deus quando eu aceitei Jesus. Eu disse, Senhor, eu não consigo me libertar de festa. E quando eu disse isso para Deus, o Senhor, um certo dia eu tentei para o carnaval, depois que eu aceitei Jesus, e quando eu cheguei perto do folião, eu não tive nem coragem de continuar, porque me deu uma agonia nos meus ouvidos, do som tão alto que estava, eu que andava pulando lá do trio elétrico. Mas o Senhor me deu uma agonia no ouvido, e ali eu senti que fui liberta. Então, para a glória de Deus, eu estou aqui, porque foi o Senhor que fez, né? Glória a Deus. Boa noite a todos. Irmã Cássia, eu gostaria de fazer 3 perguntas. O que significa Deus para você? Qual foi a maior dificuldade? Você sofreu rejeição assim que aceitou a Jesus? E a outra pergunta é: qual era a sua visão em relação ao crente? O que você achava da pessoa que era crente antes de aceitar Jesus? O que significa Deus para mim, primeiro é tudo, né? Porque se não fosse Ele, eu não tinha sido curada, porque eu fui curada de uma enfermidade que nem eu sabia que tinha. Então, assim, fui curada, fui liberta, eu e minha casa, com muita luta, com muita lágrima, e até hoje eu dependo dele. Então, Deus, primeiramente, na minha vida é tudo, né? Tenho cura na vida da minha filha Rosiele, ela tinha um engasgamento, eu dormia com medo, porque eu me acordava de madrugada, ela assim, entalada, sem fôlego, e depois que eu aceitei Jesus, Deus me deu aquela fé, e eu orei por ela, usando aquela fé na pregação da palavra de Deus, e o Senhor curou, né, para a glória de Jesus. Então, Deus primeiramente na minha vida é tudo, né? E a segunda pergunta? A segunda pergunta é em relação, você sofreu rejeição assim que aceitou a Jesus? Não, rejeição não, de forma nenhuma. Fui acolhida, né? Primeiramente por Deus e depois pelos irmãos. Da forma que eles me acolheram e até hoje estou aqui, né? Para a glória de Deus. E a terceira pergunta é: o que você achava do crente antes de aceitar Jesus? Sinceramente, eu dizia que eu tenho que ser sincero. Doido, né? Só aquela doida, crente. Não era isso. Mas antes de eu aceitar Jesus, por conta das conhecidas minhas que eu conhecia, e outras pessoas também comentavam, diziam para mim que a Assembleia de Deus era muito rígida, né? Aí eu disse assim, eu ser crente na Assembleia de Deus? Nunca! Eu dizia desse jeito. Mas hoje eu estou aqui, né? E estou comprovando que tudo é diferente, não é do jeito que o pessoal dizia. Então nunca deve dizer que não vai ser, que não é, porque a gente não está mexendo com o homem, mas com o Senhor, né? E pela misericórdia de Deus, o Senhor me mostrou que não é do jeito que nós queremos, e sim do jeito que Ele quer. É verdade, né? Você que está nos assistindo, que você viu que Deus fez na vida da nossa irmã Cássia, não só da irmã Cássia, como nosso irmão Jean, nosso irmão Jabson, e na minha vida, se nós formos contar o testemunho da nossa vida, vai ser memorável, né? E hoje estamos com o privilégio da nossa irmã Cássia. Agora o nosso irmão Jean, com a palavra, ele vai dar uma saudação aqui da parte do Senhor. Pensando, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Para mim é uma honra estar aqui, onde Jesus me acolheu, me resgatou. Estou aqui com dar uma palavra lá em Jeremias, capítulo 31, verso 16, assim fala: assim diz o Senhor, reprima tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois ele voltará da terra dos inimigos. Já deixo esse versículo para a meditação de quem vai estar vendo esse vídeo em nome de Jesus, né? Estava trocando uma palavra e fiquei pensando o que dizer, né? O que falar. Fui pego assim, o convite chegou online, né? Vi a internet, rapidamente cheguei. Estou aqui, obreiro pronto, preparado para fazer a obra, né?
E esse versículo fala: reprime o teu choro, para a tua lágrima. Nós, como uma pergunta foi feita para a nossa irmã Cássia, se ela foi rejeitada, ela disse que não. Eu fui rejeitada. De que forma? Quando eu disse que era crente, a minha esposa disse: duvido. Não sabia de nada, não sabia o que fazer. Passei por essas portas, cheguei aqui, o irmão estava pregando e ele falou para mim: não se preocupe, porque você não vai ter riqueza, você não vai ter bonância, o seu emprego vai fechar as portas, escassez vai chegar na sua porta e pode até ter contenda no seu lado. Eu disse: poxa, mas tudo isso eu já tenho quando estou no mundo. Estou aceitando Jesus para completar mais isso, mas eu não entendia o que o irmão estava falando, né? Com 15 dias mais ou menos, perdi meu emprego. Meus amigos vieram fazer teste comigo, compraram cerveja, compraram bebida alcoólica, vieram na minha casa comparar se realmente eu era crente. Fizeram esse test drive comigo, né? E eu fiquei ali: Senhor, eu sou crente. Eu vou tomar só refrigerante porque eu sou crente. E passei no primeiro teste. Quando eu perdi meu emprego, desacabou tudo, porque eu nasci, sempre trabalhei e foi um emprego que Deus não era crente, mas senti que foi Deus que abriu aquela porta a mim. De repente ela se fechada, mas Deus está trabalhando coisas melhores na minha vida. E hoje eu trabalho numa empresa bem situada, bem estruturada, estou bem tranquilo e meu choro foi cessado. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Já agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Vocês podem ver o que Deus faz na vida daqueles que é fiel. Se você é fiel ao Senhor, o Senhor vai mostrar a sua fidelidade para você também. E para alguém que está nos ouvindo, que não confessa a mesma fé que nós, queremos mostrar como testemunho nossa irmã Cássia, nosso irmão Jean, que Jesus só tem o melhor para a sua vida. Quando ele subiu lá naquele monte, no Monte Caveira, que foi esbofeteado, que foi humilhado, que foi cuspido, morreu por mim e por você. Morreu por mim e por você para que nós venhamos estar hoje aqui. Não foi só por mim, não foi só pelo rico, nem foi só pelo pobre, nem foi pelo amarelo, nem foi pelo negro. Foi por todos e todos. E já agradecemos aqui a nossa irmã Cássia e nosso irmão Jean. E mais informações agora com o nosso irmão James. Boa noite a todos. Qualquer informação, acompanhe nosso site para ficar abaixo do vídeo. E precisamos de parceria para o jornal. Qualquer informação, ligue para 9633-0421. E agradecemos a todos pela disponibilidade. Amém. Amém.